Eu sou a professora Isabel, do EduSer 5.0. Estou aqui para te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E o tema de hoje, da nossa mediação na prática, é 3 ações indispensáveis para que a criança consiga armazenar, na memória aquilo que você ensinou. Ou seja, indispensáveis para a criança com deficiência intelectual não esquecer do que você ensinou. Então, talvez isso seja algo que todos vocês querem, né? Como é que eu faço para que a minha criança, no outro dia, ainda saiba aquilo que eu ensinei no dia anterior? É um grande desafio, não é mesmo? Mas tem uma receita maravilhosa para isso, certo? É assim, nós sabemos que as crianças elas adoram brincar, não é mesmo? Mas a brincadeira de exposição direta não ajuda muito. Eu vou dar um exemplo. Todos vocês conhecem esse jogo, né? O Lego. Todos vocês têm ou em casa, dentro de uma caixa. As professoras da educação infantil têm um pote bem cheio, não é mesmo? Nas escolas tem muito disso, na casa da gente tem muito Lego. E isso perturba tanto, atrapalha tanto, fica tão espalhado que às vezes você junta tudo e coloca lá em cima do armário para as crianças não pegarem. Ou quando você utiliza, você deixa as crianças brincarem livremente. Também é legal. Mas hoje aqui eu quero mostrar para vocês como trabalhar com o Lego de forma intencional e com qualidade cognitiva. Ou seja, que faça a criança pensar sobre o que está fazendo, certo? E com isso eu vou mostrar para vocês também as 3 ações necessárias para que a criança possa guardar na memória aquilo que você ensinou, tá bom? Lógico, a criança, ela pode ficar sentada, brincando, jogando, encaixando, às vezes até ensaio e erro, monta, desmonta, até obter um resultado satisfatório, Um resultado que ela diga, ok, gostei, tá bom, é assim, fiz o meu robô. Mas por que usar esse jogo? Esse jogo é muito maior, a sua função do que simplesmente encaixar pecinhas e montar algo. É um jogo que eu digo até precioso e eu vou mostrar para vocês hoje o quanto esse jogo é precioso. Tenho certeza que a partir de hoje vocês vão reutilizar o Lego, tá bom? Mas qual conceito deveria ser trabalhado com o Lego antes de eu chegar nas 3 ações que eu quero mostrar para vocês? Que conceito eu deveria trabalhar, Vários conceitos eu posso trabalhar aqui. Posso trabalhar cores, tamanho, não é mesmo? Dentro, essa forma que tem aqui dentro de encaixe, a quantidade de pinos, tudo bem, legal. Eu vou mostrar para você agora 3 ações indispensáveis para a criança guardar os conceitos que nós vamos trabalhar na memória. Para isso, então, eu vou usar o jogo do Lego e esse jogo vai ter um propósito, Eu quero trabalhar aqui quantidade, porque eu tenho muitos Legos. Eu quero trabalhar cores, porque eles são de cores diferentes. E quero trabalhar criatividade. Assim, além disso, quando esse jogo é mediado, eu trabalho e desenvolvo as funções cognitivas que estão deficientes. Então, assim, uma delas é a percepção clara e precisa. Então, se o meu aluno tem uma percepção clara e precisa que esses 2 Legos são iguais,
em algum atributo e diferentes em outro atributo, isso é cognitivo, não é perceptivo. Então, quando ela junta que isso aqui é tudo verde, né? Ou que isso aqui é tudo azul, mas eles são diferentes no tamanho, isso é um processo cognitivo, consciente, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui a operação mental de identificação. E eu também posso nomear isso, o grande e o pequeno. Posso trabalhar raciocínio lógico. Por exemplo, se eu quero construir um robô, quantas peças eu vou precisar para a perna? E para o braço? É a mesma quantidade? Depende do robô, porque eu posso fazer um robô que tem braços bem grandes, não é mesmo? E pernas curtas. Ou eu posso fazer o contrário, mas isso vai ser uma decisão da criança, mas uma decisão consciente e planejada. E aqui, né, mediando, a criança pode buscar argumentos, se colocar como ativo nessa brincadeira, nesse jogo, certo? Então, agora vamos pensar. Para quem entrou agora, eu quero dizer para você assim, né? Vamos mediar o Lego, tá bom? Então, assim, ó, a primeira ação, escrevam aí, é a mediação de intencionalidade e reciprocidade. Meu Deus, mas isso tem em tudo? Tem. Isso é o carro-chefe da mediadora. Ela não faz nenhuma ação com a criança se não for intencional, porque a mediadora não perde tempo com a criança. Tudo é mediado. Então, a mediação de intencionalidade é quando a mediadora, ela faz a mediação do estímulo. O estímulo aqui, ó, é o Lego. Então, a mediadora começa a conversar sobre todos esses Legos que eu tenho aqui na minha mão, que eu tenho em cima da minha mesa. E essa intencionalidade, eu tenho que falar para a criança por que nós vamos utilizar o Lego hoje para brincar. E todas as minhas perguntas vão qualificando este momento. Por que eu digo qualificando? Porque eu vou fazendo a criança pensar sobre o jogo, tá? Isso é totalmente diferente de você colocar a criança a brincar sozinha com aquela caixa inteira de Lego. Gente, eu não quero dizer que você não possa fazer isso. Faça, pode fazer várias vezes, deixar as crianças livres. Mas aproveite algumas desses momentos para utilizar o Lego de forma intencional para qualificar o estímulo, exigir das sinapses uma outra organização. Então, a mediadora, deixando claro a sua intencionalidade, abre um canal de comunicação entre a criança, certo? E é a mediadora que, com a sua intencionalidade clara e com a reciprocidade da criança, certo? Ela vai conseguir atingir a transcendência, que daqui a pouco eu falo dela para vocês, tá? Então, assim, ó, como é que eu posso fazer isso na prática? Como eu trabalharia com os meus alunos o Lego? E deixando claro a intencionalidade. Qual pergunta eu faria para a criança ou para as crianças? Então, assim, ó, eu fiz um roteirinho aqui para mim, né? Mais ou menos assim, ó. Hoje eu trouxe esse jogo para vocês. É um desafio. Vamos pensar, organizar várias ideias muito legais. Será divertido. Então, nesse momento que eu estou colocando para a criança a minha intencionalidade do jogo, eu já deixo clara a minha empolgação, o meu tom de voz, a forma como eu gesticulo. Isso tudo vai animar a criança, vai chamar a atenção dela para a tarefa. Porque quando eu deixo clara a intencionalidade, a criança se sente recíproca se essa atividade for desafiadora, curiosa ou um desejo dela, certo? Ou a criança pediu, semana que vem vamos brincar de novo disso? Aí
a gente usa o mesmo jogo. Então, aí eu só estou falando e estou explicando ao mesmo tempo, né? Aí começo a fazer as perguntas para a criança. O que será que você pode fazer com esse jogo? Então, o que será que nós podemos fazer com o Lego? O que é que nós podemos fazer? E você vai ouvir todas as opiniões. Dá para fazer casinha, carrinho, arma. Tem criança que gosta de fazer arma, robô, flor, o que for. Então, escuta tudo isso, né? E aí, depois você vai entrar com outra pergunta, dizendo assim, por que será que eu trouxe esse jogo? Será que é só para brincar? Ou nós vamos aprender alguma coisa nova? Novamente está reforçando essa intencionalidade. Eu estou só na intencionalidade. Você está disposta, ou vocês estão dispostos a trabalhar comigo com esse jogo? Porque a criança, você tem que ter certeza que ela está conectada à tarefa, entende? E aí você diz mais, olha, aqui nós temos várias peças do Lego e assim, ó, elas se encaixam. Você já percebeu isso? Você já brincou com algum brinquedo desse tipo? Essas peças, elas se encaixam umas nas outras. Isso seria uma pista do que a gente poderia fazer, né? Tudo isso são perguntas que eu tô ali empolgando a criança para fazer a tarefa. Então vamos fazer um robô. Mas antes, nós precisamos pensar, entendeu? Porque nós temos um objetivo, nós vamos fazer um robô, não é mesmo? Então agora nós vamos pensar, o que você vai precisar para fazer um robô? Porque nós temos um objetivo, fazer o robô. E para fazer esse robô, eu preciso separar essas peças. Eu posso separar essas peças como? Eu quero meu robô só vermelho, só azul, só amarelo. Eu quero ele todo colorido. Ou eu quero separar as pernas de azul, os braços de vermelho, a cabeça de verde e o corpo de amarelo. Então, eu vou dando essas opções para a criança pensar e tomar as suas decisões. Porque a criança com deficiência intelectual, muitas vezes, ela espera que a professora faça tudo por ela. E a gente não quer, a gente quer que ela tome decisões. Então, as decisões são das crianças, certo? Porque ela pode dizer assim, ó, eu só quero as peças azuis. Mas, por exemplo, aqui em cima da minha mesa, eu só tenho 4 peças azuis. Aí você vai dizer, será que com 4 peças azuis eu consigo fazer um robô? Entendeu? Então, o tempo todo, antes de brincar, você vai fazer essa relação toda com a criança. Quais as cores você vai querer? Quantas peças você vai querer usar? De que maneira nós podemos agrupar essas peças que você vai usar? Então, nós podemos agrupar todas do mesmo tamanho, todas da mesma cor, ou por quantidade de 10 em 10. A gente também pode separar assim. Quantas peças nós vamos usar para construir esse robô? Os braços, as pernas. E aí você já trabalha tudo de quantidade aqui. A criança nem começou ainda, mas você já está fazendo um plano com ela. Olha, gente, essa estratégia para criança que tem TDAH é maravilhosa, porque a criança se concentra no brinquedo e vai tomando decisões e o tempo vai passando, no sentido que ela está envolvida com uma tarefa. Ela está ali centrada nessa tarefa, escolhendo quantos Legos vai ser preciso para fazer a perna. É desafiador, porque ela tem que imaginar, ela tem que projetar. E aí, vai ser grande, muito alto? Como é que a gente pode definir o que vai ser a perna, o que vai ser o braço, quantos Legos vão no braço, quantos Legos vão na perna? E a gente vai começar a trabalhar a quantidade, que é matemática. Então, tudo isso, toda essa parte aqui que eu mostrei para vocês, é a parte que a gente chama de deixar claro para a criança a intencionalidade e para obter a reciprocidade, certo? E isso é instantâneo. Por quê?
Porque assim, ó, as nossas crianças, elas não estão acostumadas a ter a nossa atenção direcionadas para elas. A gente brinca com o Lego, porque a gente deixa elas livres para brincar de Lego e fazer o que elas quiserem. E daqui a pouco elas já estão chutando o Lego e jogando o Lego um no outro. Isso também não pode, né? Mas brincar livre pode. Mas o brincar mediado é intencional. Então, aquele livre, se você brinca todo dia com o Lego no final da aula de forma livre, agora você vai fazer o seguinte: 2 vezes por semana livre e 3 vezes mediado. Você vai chegar a um ponto que as crianças não vão querer mais brincar de forma livre com o Lego. Prof, faz as perguntas para a gente pensar. Eu quero construir um robô, mas quero construir um robô. Porque o pensar, o planejar, leva a criança ao sucesso. E o que é o sucesso, por exemplo, para uma criança com TDAH? É ela começar uma tarefa e finalizar. É ela começar um robô e chegar ao final construindo o robô. Geralmente elas não conseguem chegar ao final. Entendeu? Um robô planejado, com os braços, com as pernas, né? Então isso tudo compõe a primeira ação. São 3, agora nós vamos para a segunda ação. Daqui para frente, na minha mediação, nós vamos construir o robô. Agora eu continuo mediando essa criança. Ela vai construindo e eu vou conversando com ela, certo? E a gente chama isso, esse momento, essa segunda ação, de mediação de transcendência. Essa é a mais importante para a mediadora. É ali que a criança vai guardar na memória e não vai esquecer mais. Então, tudo que você fizer de transcendência é aquilo que vai exigir da criança uma elaboração cognitiva com as experiências que ela já teve anteriormente. Eu vou explicar isso melhor para vocês antes de mostrar como eu fiz a mediação. Então, assim, ó, quando a gente trabalha com transcendência, é para a criança realmente transcender a situação do Lego. Transcender, né? Sair do Lego e pensar em outras situações que ela já viveu. E assim, ó, essa interação de qualidade que eu gerei lá na intencionalidade, eu então vou levar a criança a fazer algumas generalizações e aplicar essas generalizações em outros contextos. Então, por exemplo, eu posso perguntar lá: você está fazendo as pernas do Lego de amarelo, do robô de amarelo. Legal, parece até que ele está usando uma calça amarela. Você já viu alguém usando uma calça amarela? Quais as cores de calça que você usa? Gente, a calça não está aqui no Lego. Eu fiz a criança pensar. Ir lá na casa dele pensar e ver em alguém que ele já viu que tem uma calça amarela. Isso é transcendência. Quanto mais transcendência eu fizer durante a brincadeira do Lego, mais a criança vai guardar na memória. Por quê? Porque quando ela faz essa conexão, quando ela lembra, isso é uma abstração. E essa abstração exige uma conexão direta com a memória de longo prazo, que é as suas lembranças, aquilo que está lá guardado. De um passeio que você fez, de uma calça que você já teve, do seu guarda-roupa, de uma roupa que você tem. Isso eu fiz de roupa, mas podia ser qualquer coisa, né? Então, a mediação de transcendência, ela gera nessa criança um pensar, né? Um conectar-se com uma experiência anterior. Então, a mediadora, nesse caso, ela vai proporcionando, vai fazendo perguntas para que a criança consiga fazer insights, que a gente fala, né? Insights, pensar. E esses insights vai contribuindo para a expansão dessa rede neural.
certo? Imagina, a criança nunca tinha pensado que o carro do pai dela era amarelo. E você perguntou, olha, existe alguma coisa lá na sua casa que vocês têm que é amarelo? E a criança vai conectar, pô, o carro do meu pai é amarelo, a minha blusa é amarela, ou, né, qualquer outra coisa. O sol é amarelo. Então, tudo isso que sai daqui e vai para um outro plano que não é o material é abstrato. E a nossa criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade em fazer abstração. Quando é que ela vai fazer abstração? Quando você exigir isso cognitivamente. Ou seja, quando você fizer perguntas para ela que vai cutucar, né, que a gente chama cutucar a memória de longo prazo, aquilo que ela já tem armazenado, a experiência anterior, certo? Como é que eu faria isso numa mediação? Já que é a mediação de transcendência que vai garantir que a criança guarde essa experiência na memória. Então, assim, ó, vou perguntar, você já brincou de construir um robô antes? Não é hoje, não é agora, é em outro lugar, não é mesmo? Em outro tempo, em outro espaço. Quando? Como é que você construiu? Me conte. Vou fazer a criança ir lembrando passo a passo do que ela construiu naquele robô. Você já viu um robô antes, em algum lugar? Onde foi? Como é que foi? Olha, para fazermos o robô, foi preciso você separar as peças. Umas peças para as pernas, outras peças para os braços, não é mesmo? E lá na sua casa, como é que vocês separam os objetos? Como é que é? Por exemplo, na cozinha. Pensa lá na cozinha, vamos pensar na cozinha. Como é que você separa os talheres? Como é que você separa os copos? Como é que você separa os pratos? A criança pode dizer, não, lá na minha casa não separa nada. Aí eu já trago uma outra transcendência. Então parece a nossa caixa de Lego, que está tudo misturado. Já faço outra transcendência, trago da casa dele de volta para um concreto, certo? Mas eu posso dar uma outra ideia, né, de transcendência. Olha, então assim, ó, se lá na gaveta da tua casa os talheres são todos bagunçados, como é que a gente poderia separar aqueles talheres? Por exemplo, né? Você separaria garfo, faca e colheres? Poderia ser? Então, eu posso mostrar para a criança uma possibilidade. Né? E no teu guarda-roupa, como é que as roupas são? Todas misturadas ou você separa? Como é que você organiza essas roupas? Você separa por cores? Você separa as roupas por cores, por exemplo, as cores vermelhas, as azuis, as roupas verdes? Você separa assim ou não? Ou é um outro tipo de separação? Como é que você separa essas roupas? Aí a criança pode me explicar, né? Se ela tiver condições de explicar, certo? Então, essa é a ideia. Isso é transcendência. Olha, quanto mais transcendências você fizer, mais significado a criança vai construir. Mais significado. E aí é o seguinte, o que é a mediação de significado? A mediação de significado consiste em atribuir a este estímulo um valor. Eu posso perguntar para a criancinha, por que foi importante a gente construir um robô? Por que será que eu trouxe o robô, esses Legos, para brincar com vocês hoje? Foi só para construir um robô? O que mais que a gente conversou? Olha, nós conversamos por cores, formas, as roupas de casa, os talheres, certo? Então, assim, ó, nós estamos construindo um significado. É diferente de uma exposição direta, onde a criança nem sabe por que está brincando com Lego, só botou o Lego lá e as crianças estão brincando. Elas ficam em torno de 50 minutos brincando com Lego.
Esses 50 minutos poderiam ser mediados algumas vezes, tornando essa experiência de exposição direta numa experiência mediada, garantindo que a criança, no final da brincadeira, construa um significado. Isso quer dizer que aquilo que é ensinado e aprendido deve ter um valor em si, e não só brincar por brincar, entende? A gente aprende melhor, ou a criança aprende melhor, com algo que tenha um significado. As transcendências, a gente vai ligando a essas experiências anteriores da criança, as abstrações, e vão conectando a memória de longo prazo. Para essa memória de longo prazo ficar mais fixada ainda, é quando a criança constrói esse significado. É como se ela percebesse que tudo, desde a minha intencionalidade, a atenção dela direcionada e tudo isso que ela fez ela pensar, construir um significado. Então eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que organizar os talheres lá em casa. Então eu posso construir um robô de outro jeito. Qualquer significado, certo? Porque o significado a criança constrói a partir da tua mediação, mas é o significado individual. Mas ela tem que construir um significado. Isso é importante, tá? O tempo, assim, com o tempo, a mediadora, ela vai conduzir essa criança a essa busca de significado. Olha, agora eu quero aqui dar uma parada e falar para você, antes de fazer a minha mediação de significado. Quando eu estou falando aqui para vocês estão pensando, meu Deus, lá na minha sala tem uma caixa de Lego. Isso é transcendência, porque a caixa de Lego não está na tua frente. Certo? E ao final dessa live, eu posso perguntar para você, o que essa live trouxe de significativo para você? Aí você construiu um significado. Entendeu? Então é muito claro que o nosso cérebro, ele se conecta automaticamente quando você deixa clara a sua intencionalidade e o outro fica recíproco a receber essa informação. E logo em seguida você vai mediando, fazendo transcendências. Ao final das transcendências, a criança constrói um significado. Mas quais são as perguntas que eu posso fazer para construir esse significado? Essa tarefa foi importante? Por quê? Que sentido você vê em brincar com Lego? Por que é importante saber as cores? Por que é importante saber quantidades? Por que é importante tomar decisões? Você gostou dessa atividade? Por exemplo, para vocês que estão me assistindo, você usaria esse Lego mediado? Entenderam? Então, assim, o significado, a mediadora vai também levando a criança a construir. Vejam bem, a mediadora, ela está presente na intencionalidade para obter a reciprocidade. Depois, ela está de uma forma muito empoderada na mediação de transcendência. E depois ela vai, aos poucos, liberando essa criança para uma certa autonomia e decisão sobre o significado de fazer o robô, de fazer essa brincadeira, de ter essa conversa. Olha que maravilha. Gente, olha, quem já experimentou, já organizou uma mediação, viu que dá certo. Viu que dá certo. É maravilhoso mediar. É maravilhoso fazer as crianças pensarem. O nosso cérebro, ele foi feito para pensar. E ele foi projetado para pensar. E aí, a nossa criança com deficiência intelectual, a gente acha que ela não pensa, daí a gente não faz mediação. Experimente fazer, que ela vai dar várias respostas. E se ela não fala, para ela se comunicar com você, com as respostas, você pode usar as cartelinhas ou
os encartezinhos, né, da comunicação alternativa aumentativa, certo? Ou outras técnicas aí que a gente tem, né? Agora, por que? Essa é uma pergunta para você, né? Por que é importante trabalhar com essas 3 ações? Por que é importante trabalhar? Isso aqui é universal. Qualquer ação que você faça tem que ter essas 3 ações. Qualquer tarefa que você faça tem que ter essas 3 ações. Por quê? Não vai ser tempo perdido. Você tem que aprender a mediar. Por isso que o meu objetivo, o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Por quê? Por que acelerar? Porque a gente não vai mais perder tempo. A gente não vai mais perder tempo fazendo pontilhado, deixando a criança brincar à vontade com o Lego, horas e horas, porque daí ele não incomoda, não é mesmo? Não, nós temos que aprender a mediar, porque daí esse momento de 50 minutos será um momento cognitivo, de pensar, de ensinar o cérebro, não é nem ensinar o cérebro da criança, é ativar o cérebro da criança, porque ele sabe que ele foi feito para pensar, ele só não pensa, porque ele não é usado, não é gerada a necessidade. Então, assim, ó, essas 3 ações, elas acabam auxiliando todo o processo cognitivo e a conexão da atividade, da brincadeira com a memória de longo prazo. Além disso, também esse momento mediado desenvolve as funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada, que estão deficientes. Também trabalha mais esse processo cognitivo, né? De forma intencional. Aí a criança, ela dá para a gente argumentos, ela dá justificativas. Sabe aquela criança autista que só fala as palavras soltas? Quando você começa a mediar, ela começa a organizar e dar justificativas, fazendo frases inteiras para expor a sua opinião, para tomar a sua decisão. E com isso, consequentemente, a criança também amplia a sua oralidade, certo? Por quê? Porque ela constrói narrativas. A construção do robô basicamente foi toda narrada por tomada de decisões, e foram decisões importantes, planejadas. Gente, isso é mágico. Isso é maravilhoso. Olha, eu vou dizer para você, se desafie em 2022, certo? Aprenda a mediar. Os seus alunos serão outras crianças. E nós, professoras, entendeu? Nós vamos nos encontrar a nossa essência, porque o que nós temos de professoras frustradas, com medo, não é mesmo? Angustiadas por não conseguir ensinar as crianças com deficiência intelectual, ou com dificuldades na aprendizagem, ou mesmo uma dislexia, ou um TDAH, não é mesmo? Isso vai passar. Eu garanto para você, escreva isso. Porque nós já temos vários relatos de professoras que estão mediando e estão fazendo a diferença na vida da criança, na vida da família. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Desafio vocês a utilizar o Lego de forma intencional, deixando claro qual o objetivo, fazendo transcendências e construindo significado.